Toda máscara esconde um rosto, mas também revela um desejo. Algumas verdades não vivem na escuridão, e sim dentro de quem escolhe não enxergá-las. Porque no fim, o maior perigo nunca foi abrir a porta proibida, foi perceber que a mentira mais convincente é aquela que contamos a nós mesmos. O filme abre com um plano curto e direto. Alice se despindo diante da câmera, de costas, tirando o vestido preto que acabara de usar. É a primeira de várias vezes em que o filme vai brincar com exposição e o ocultamento, mas escondendo também a intimidade real do indivíduo. Bill e Alice se arrumam para a festa de Natal do paciente rico de Bill, o milionário Victor Ziegler. O casal mora num apartamento luxuoso perto do Central Park West e possuem uma filha pequena, Helena, que vemos brevemente assistindo TV. Mais tarde, no fim do filme, ela reaparecerá, fechando o ciclo da história em torno da própria criança. Na mansão de Ziegler, decorada inteira com luzes de Natal, um detalhe visual que se repete room a room durante o filme inteiro, quase como um pano de fundo constante. A festa é grande, lotada, cheia de música ao vivo, taças de champanhe e conversas superficiais. O casal se separa quase que imediatamente na multidão. Alice é abordada por Sandor Zavost, um húngaro charmoso e mais velho, que a convida para dançar e passa a conversa inteira citando poesia e questionando, com um sorriso sedutor, se ela realmente acredita que o casamento e monogamia sejam compatíveis com o desejo. Alice flerta de volta, claramente lisonjeada, mas recusa educadamente qualquer avanço mais direto. Bill, do outro lado do salão, é abordado por duas modelos, que o puxam pela mão, insinuando, entre risos, que querem levá-lo para onde o arco-íris termina. Uma frase estranha, dita como brincadeira, que só irá fazer sentido literal muito mais tarde na trama. Antes que a situação avance, um assistente de Ziegler interrompe os dois, chamando Bill às pressas para o andar de cima. É subindo as escadas que Bill reencontra um velho colega da faculdade de medicina, Nick Nightingale, que largou a carreira médica anos antes para virar um pianista profissional, que agora está tocando ali mesmo, contratado para a festa. Os dois trocam elogios rápidos e combinam, meio de passagem, de que se encontram outro dia. Um combinado pequeno e despretensioso, mas que irá tornar o fio condutor de toda a segunda metade do filme. No andar de cima, Bill encontra Ziegler semi-nu ao lado de uma jovem completamente desacordada e nua numa cadeira. É a Mandy, uma modelo que teve uma overdose. Bill a examina com calma profissional, chega pupilas e batimentos, aplica um estímulo para reanimá-la e garante que ela vai ficar bem, desde que descanse. Ziegler agradece e pede, num tom que soa mais como ordem como pedido, que Bill mantenha total segredo sobre o episódio. Antes de saírem, Mandy, ainda tonta, segura brevemente o braço de Bill, olhando para ele de um jeito que ele não sabe como interpretar. Repare como esta cena estabelece um padrão que se repetirá ao filme inteiro. Bill entra em espaços fechados de poder e segredo, sempre como convidado, nunca como membro de verdade. Ele testemunha, ajuda, mas nunca pertence ao lugar. Alguns dias depois, já em casa, o casal fuma maconha, juntos numa cena de quarto tranquila, que aos poucos vira uma discussão. Bill comenta, com uma confiança tranquila, quase arrogante, que mulheres não sentem o mesmo tipo de desejo sexual impulsivo que os homens sentem por estranhos, e que por isso ele nunca temeria que Alice o traísse. Irritada com a condescência do comentário, Alice ri, provoca e então conta uma história que vai desmontar completamente a segurança de Bill. No verão anterior, durante as férias em família em Cape Cod, ela cruzou o olhar com um oficial da marinha no hotel. Nada aconteceu entre eles. Nenhuma palavra foi trocada, mas ela confessa que o desejo foi tão avassalador que naquele instante ela estava disposta a abandonar o marido e a filha, ali mesmo, só para passar uma noite com aquele estranho. Bill fica visivelmente abalado, muito mais do que ele mesmo esperava. A ideia de que a esposa já esteve mentalmente tão longe dele o atinge de um jeito que ele não consegue disfarçar. Antes que a conversa se resolva de qualquer forma, o celular dele toca. Um paciente antigo, Lou Natson, acaba de morrer e a família pede para que Bill vá até o apartamento consolar a viúva. A partir daqui, o filme se transforma numa longa jornada noturna de Bill pelas ruas de Nova York, incapaz de tirar a cabeça a confissão da esposa. A imagem mental do oficial da marinha com Alice passa a intercalar o filme em pequenos flashes em preto e branco, cada vez que Bill se distrai. Um recurso visual que só existe na cabeça dele, já que ele nunca viu a cena de verdade. No apartamento do falecido paciente, Bill é recebido pela filha dele, Mariel, que está noiva de um homem chamado Carl. Em meio ao luto, ela confessa de repente que está apaixonada por Bill há anos e tenta beijá-lo. Um momento tão deslocado quanto perturbador, interrompido
pela chegada do próprio noivo, que bate a porta sem saber de nada. Andando pelas ruas depois, sem rumo definido, Bill esbarra e um grupo de universitários bêbados o interrompem e zombam dele na calçada. Um momento curto de humilhação pública que reforça o quanto ele está deslocado e vulnerável naquela noite. Pouco depois, é abordado por uma prostituta chamada Domino, que o convida para subir até seu apartamento. Os dois conversam brevemente, quase se conhecendo, antes de começarem a se despir. No momento exato que estavam prestes a fazer, o celular de Bill toca. É Alice, perguntando onde ele está. Bill mente, dizendo que está no apartamento do paciente. Ao desligar, ele muda de ideia, paga Domino pelo tempo, sem completar o programa, e sai. Uma decisão que mais tarde vai se revelar importante para outro motivo diferente. Continuando a caminhada, ele passa pelo Sonata Café e reencontra Nick Nightingale, agora tocando piano ao vivo, com uma pequena banda. Bill entra, senta e escuta. Depois da apresentação, os dois se juntam numa mesa para beber e Nick revela algo estranho. Mais tarde, naquela mesma noite, ele vai tocar piano vendado por uma quantia muito alta de dinheiro, numa festa particular. O endereço exato ele só recebe pouco antes de sair, e para entrar é preciso saber uma senha secreta que muda a cada evento. Curioso e insistente, Bill pressiona Nick por mais detalhes sobre o tipo de festa. Nick, visivelmente desconfortável em falar mais, hesita até que seu celular toca. Ele se afasta para atender, claramente recebendo instruções sobre a festa daquela noite. Quando volta, Bill já decidiu, ele quer ir também. Nick tenta dissuadi-lo, e avisando que não é uma festa para qualquer um e que Bill não tem ideia do que está pedindo, mas acaba cedendo e escrevendo a senha num guardanapo. Sem dizer em voz alta, a senha é Fidelio. O nome não é uma escolha aleatória. Fidelio é a única ópera composta por Beethoven, e seu enredo trata justamente de uma esposa disposta a disfarçar e arriscar tudo para salvar o marido injustamente preso. É um tema de fidelidade conjugal que ecoa diretamente o conflito entre Bill e Alice, escondido dentro de uma simples senha de festa. Determinado a entrar na festa a qualquer custo, Bill precisa de uma fantasia e uma máscara. Ele liga de madrugada para uma loja de aluguel chamada Rainbow Fashions, o próprio nome ecoando a frase das modelos na festa do Ziegler, onde o arco-íris termina. O dono da loja, um homem estranho e teatral, o recebe mal-humorado por tê-lo tirado da cama àquela hora, mas concorda em abrir o estabelecimento mediante um pagamento extra. Dentro da loja, cheia de fileiras de fantasia e máscaras penduradas, Milik vai buscar uma capa e uma máscara apropriada, e é interrompido quando encontra a própria filha adolescente, ainda menor de idade, escondida atrás de um balcão, com dois homens asiáticos em uma situação claramente comprometedora. Furioso, Milik expulsa os dois homens da loja aos gritos, enquanto a filha observa a cena com uma calma estranhamente adulta, quase sorrindo para Bill e meio à confusão. Um momento incômodo que o filme deixa deliberadamente sem solução e que vai voltar de um jeito ainda mais perturbador adiante. Bill sai de lá com uma longa capa com um capuz e uma máscara veneziana de rosto inteiro e toma um táxi rumo ao endereço que Nick havia repassado por telefone pouco antes. O táxi deixa Bill num portão isolado, no meio do interior, longe de qualquer luz da cidade. Ele avista um carro parando logo depois do dele e anota impulsivamente a placa. Um gesto de cautela também terá consequências mais tarde. Na entrada, um porteiro mascarado exige a senha. Bill diz Fidelio e é liberado para entrar. Já dentro do saguão, porém, uma segunda exigência aparece. Para acessar o salão principal, é preciso uma segunda senha, diferente da primeira que Bill não possui. Ele só consegue passar porque uma das mulheres mascaradas presente se aproxima e sussurra a palavra em seu ouvido em segredo. O primeiro sinal ainda sutil de que sua presença ali já estava sendo notada e de alguma forma, talvez protegida. Dentro do salão principal, um cômodo enorme, decorado com tapeçarias antigas e velas. Dezenas de convidados mascarados e vestidos com capas longas assistem em círculo a um ritual conduzido por uma figura de capuz vermelho sentada em um trono, cercado por mulheres. Um coro entoa cânticos que soam ao mesmo tempo litúrgicos e ameaçadores, em um idioma que lembra latim invertido. Uma a uma, mulheres mascaradas se aproximam do centro no círculo, retiram suas capas e máscaras, revelam-se nuas diante de todos, antes de serem escolhidas pelos homens presentes. Depois do ritual inicial, o grupo se dispersa para diferentes salas da mansão, onde encontros sexuais coreografados acontecem entre os convidados, todos ainda mascarados, sob a supervisão constante e da própria figura central de capuz vermelho, que circula de sala em sala, como se estivesse conduzindo ou fiscalizando tudo aquilo.
Bill caminha pelos corredores da mansão, cada vez mais deslocado, observando tudo de longe, sem nunca participar. Ele é, visivelmente, o único ali sem uma presença designada, que já basta para chamar a atenção dos demais. Em determinado momento, uma das mulheres mascaradas o encontra sozinho num corredor e o avisa, em voz baixa e urgente, que ele está correndo grande perigo e precisa deixar a mansão imediatamente, sem chamar a atenção. Bill tenta seguir o conselho e se retirar discretamente, mas é interceptado por um dos organizadores. Antes de conseguir sair, ele é levado ao centro do salão principal, diante de todos os convidados, em silêncio, onde a figura de capuz vermelho ordena que ele revele sua identidade, tire sua máscara e também tire suas roupas. Antes que pudesse receber qualquer punição, a mesma mulher que o alertou momentos antes se adianta e se oferece para se sacrificar no lugar dele, seja lá o que isso signifique dentro daquele ritual esquisito. Bill é então liberado, mas recebe um aviso explícito e direto. Ele e qualquer pessoa próxima a ele sofrerá consequências graves caso tente investigar quem está presente ali ou o que realmente aconteceu naquela noite. Ele é colocado de volta no mesmo táxi que o trouxe e é devolvido à cidade, sozinho e sem respostas. De volta para casa, já de madrugada, Bill encontra Alice acordada, rindo sozinha em meio ao sono. Ela estava tendo um sonho e ao acordar, ri de forma quase histérica antes de começar a chorar. Bill, ainda processando o que aconteceu, não conta nada sobre a mansão. No dia seguinte, Bill devolve a fantasia à loja Rainbow e encontra Millie num estado de espírito completamente diferente, calmo, sorridente, quase acolhedor, e tratando o episódio da filha da noite anterior com uma naturalidade esquisita, insinuando que pode arranjar outros favores para Bill relacionados à garota, agora claramente ciente de que está sendo negociada. Em um dos momentos mais desconfortáveis do filme, Bill sai de lá visivelmente perturbado com o quanto aquele mundo de exploração está mais entranhado na cidade do que ele jamais imaginou. Ele então volta ao Sonata Café e descobre através do gerente que Nick Nightingale fez um check-out do hotel de madrugada, escoltado por 2 homens de aparência intimidadora, com o olho visivelmente machucado e sem se despedir de ninguém. Preocupado, Bill pega um carro e dirige até de volta à mansão Somerton. Agora, durante o dia, o portão está fechado e antes mesmo de conseguir se aproximar, um funcionário aparece e lhe entrega um bilhete ditalografado, avisando de forma direta e fria para que ele pare de investigar o que aconteceu ali. Uma segunda ameaça, dessa vez por escrito, confirmando que ele está sendo observado de perto. De volta pela cidade, ele passa novamente pelo apartamento de Domino para devolver algo que havia esquecido e é recebido pela sua colega de quarto, Sally, que revela que Domino acaba de descobrir ser HIV positiva e por isso não vai mais aparecer por ali. A notícia atinge Bill com força, considerando o quanto ele chegou perto de ficar com ela naquela mesma noite e o quanto essa decisão de última hora pode, sem que ele saiba, ter salvado a própria vida dele. Ao sair do prédio, Bill percebe que está sendo seguido por um homem de casaco que mantém distância, mas parece acompanhar cada movimento seu pela rua. A paranoia toma conta do resto do dia. Ele para num café para comer algo e tenta se acalmar, olhando para a janela, para um homem parado do outro lado da rua. E nesse café, ele compra um jornal e vê, estampada, a notícia de uma ex-modelo chamada Mandy, que foi encontrada morta por overdose de drogas em seu apartamento, a mesma mulher que havia atendido na festa de Ziegler e que possivelmente também é a mesma mulher mascarada que se sacrificou por ela na mansão. Perturbado, Bill vai até o morgue do hospital, usando sua credencial de médico para ver o corpo pessoalmente, tentando confirmar se é realmente a mesma mulher das 2 cenas anteriores. Ele fica ali, em silêncio, olhando para o rosto sem vida dela, sem conseguir ter certeza absoluta, e sem saber se aquela morte foi coincidência, castigo ou as 2 coisas ao mesmo tempo. Ziegler liga e convoca Bill até sua mansão, dessa vez em particular, sem festa, sem nenhum acontecimento. Só uma mesa de bilhar entre os dois, iluminada por uma luz verde suave. Ziegler revela, sem rodeios, que ele mesmo estava presente na mansão dos Somerton naquela noite, mascarado como todos os outros, e que sabia de cada passo de Bill desde o momento que ele entrou pelo portão. Segundo Ziegler, todo o ritual, incluindo a ameaça e o sacrifício da mulher misteriosa, não passou de uma encenação teatral, montada de propósito para assustar Bill e ensiná-lo a nunca mais se meter naquele meio. Sobre Mandy, ele garante que a morte foi apenas uma coincidência trágica, uma overdose real de uma mulher com histórico conhecido de vício em drogas, sem nenhuma relação direta com o episódio da mansão. Sobre Nick Nightingale, Ziegler garante que ele apenas foi escoltado para fora da cidade como aviso, mas está tudo bem, em segurança. De volta para casa, Bill sai da conversa sem saber ao certo em que acreditar, se Ziegler está dizendo a verdade ou apenas encobrindo com toda a autoridade tranquila de um homem poderoso, algo muito mais sério do que ele está disposto a admitir. Esta
é a maior ambiguidade do filme, e Kubrick nunca resolve ela de propósito. A câmera nunca nos dá informação que Bill não tenha. Vemos exatamente o que ele vê, sabemos exatamente o que ele sabe. Isso é intencional. O filme não quer que a plateia descubra a verdade escondida por trás do mistério, e sim que sinta junto com Bill a mesma sensação de impotência de gente rica, poderosa o suficiente para reescrever os fatos da verdade, não importa o que realmente tenha acontecido. Bill volta para casa de madrugada, emocionalmente esgotado. Encontra Alice dormindo, mas ao lado dela, sobre o travesseiro, está a máscara veneziana que ele usou na mansão e que havia perdido horas antes, sem saber onde. Ninguém explica como ela foi parar ali. Bill fica parado, olhando para o objeto por um longo momento, antes de finalmente desabar em lágrimas silenciosas ao longo da cama. Ele acorda Alice e, chorando, decide contar a ela tudo o que viveu naquela noite inteira. Cada detalhe, sem esconder nada. Inclusive Domino, a mansão e o aviso de Ziegler. Alice ouve tudo em silêncio, processando. No dia seguinte, os dois saem para fazer compras de Natal com a filha pequena Helena, numa loja de brinquedos grande e cheia de gente. Contraste proposital com toda a escuridão da noite anterior. Enquanto Helena escolhe brinquedos, Bill e Alice conversam baixinho, tentando entender o que fazer com tudo aquilo que viveram, aquilo que talvez nunca vão conseguir explicar completo um para o outro. Alice diz que os dois tiveram se sentir gratos por terem sobrevivido a tudo, tanto o que foi real quanto o que talvez tenha sido só um sonho compartilhado, porque nenhum sonho, por mais intenso que seja, é a realidade completa. Ela diz que existe uma coisa importante que os dois precisam fazer o quanto antes. E a última fala do filme, curta, direta, encerra a história sem resolver definitivamente nada. Nem a fidelidade, nem o mistério da mansão, nem o que realmente acontece com Mandy ou quem são os outros participantes do culto. De olhos bem fechados, não tenta responder se o que aconteceu com Bill foi real, uma armação encenada ou parte de um pesadelo acordado. E é exatamente por isso que o filme continua sendo discutido até hoje. Foi a última obra em vida de Kubrick, entregue ao mundo dias depois de sua morte, sobre um assunto tão antigo quanto o próprio casamento. O que a gente realmente sabe sobre a pessoa que dorme ao nosso lado. Um dos maiores mistérios de Olhos Bem Fechados é que nunca descobrimos quem realmente está no topo da organização. Durante o filme, Bill acredita estar entrando apenas em uma festa secreta, porém, conforme a história avança, percebe que aquelas pessoas possuem um nível de influência praticamente ilimitado. Elas sabem onde ele mora, acompanham seus passos, conseguem impedir qualquer investigação e fazem desaparecer provas em poucas horas. No final, Victor Ziegler conversa com Bill como se conhecesse tudo o que aconteceu. Porém, reparem um detalhe, em nenhum momento ele afirma ser o líder do grupo. Ele praticamente admite que existem pessoas muito mais poderosas do que ele. Em determinado momento, deixa implícito que se Bill soubesse quem realmente estava naquela mansão, ficaria aterrorizado. Isso abriu espaço para uma teoria muito famosa. Ziegler seria apenas um membro importante, enquanto o verdadeiro líder seria o homem da capa vermelha. Outros vão além e acreditam que nem mesmo a capa vermelha seria o líder máximo. A cerimônia poderia representar apenas uma pequena célula de uma organização internacional muito maior. Kubrick nunca responde essa pergunta, e até hoje por isso, ela continua sendo muito debatida. Na cena final, a família está em uma loja de brinquedos tentando retomar a vida normal. Enquanto Bill e Alice conversam, Helena caminha pelo corredor da loja. Alguns espectadores perceberam que ela passa perto de dois homens elegantes que também teriam aparecido anteriormente na mansão de Ziegler. A partir daí, surgiu a teoria de que Helena estaria sendo escolhida pela organização, repetindo um ciclo de corrupção e poder. Quem acredita nessa interpretação também aponta que Kubrick costumava esconder pistas visuais de seus filmes, o que teria incentivado análises quadro a quadro dessa sequência. Por outro lado, muitos pesquisadores da obra de Kubrick discordam completamente. Eles argumentam que a cena não mostra nenhum sequestro, nenhum contato direto e nenhuma confirmação de que aqueles homens sejam realmente as pessoas vistas antes. Assim, uma das teorias mais discutidas do filme, mas sem confirmação oficial. Embora Kubrick nunca tenha dito que se inspirou em uma organização específica, muitos espectadores enxergam paralelos com grupos reais que existem ou existiram. Um dos exemplos mais citados é o Bohemian Club, conhecido por organizar encontros privados no bosque chamado Bohemian Grove. Ali, empresários, políticos e outras figuras influentes participam de eventos exclusivos. Existe até uma cerimônia simbólica diante de uma enorme estátua de coruja, chamada Cremation of Care. Apesar das teorias conspiratórias que cercam o local, não há provas de que
que ocorram rituais criminosos, como mostrados no filme. Outro grupo frequentemente mencionado é Skull and Bones, na Universidade de Yale. Diversas personalidades importantes dos Estados Unidos passaram por ela ao longo da história. O caráter extremamente reservado da organização faz surgir inúmeras teorias sobre sua influência política e econômica, embora muitas dessas alegações nunca tenham sido comprovadas. Também aparece com frequência o nome da família Rothschild por controlar grandes bancos e possuir uma enorme influência financeira durante séculos. Ela acabou se tornando alvo de inúmeras teorias conspiratórias envolvendo uma suposta elite mundial. No entanto, não existe evidências confiáveis de que a família tenha inspirado diretamente o filme ou participado de organizações semelhantes mostradas no filme de Kubrick. O ponto principal é que Kubrick parece estar usando essas referências culturais para criar a sensação de que existe uma elite inacessível ao cidadão comum, sem identificar um grupo específico.